Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro de hoje, a essa nossa live, com um tema tão especial, com um tema que eu escuto, recebo perguntas semanalmente. Eu sempre tenho pessoas me perguntando, os empreendedores me escrevendo, né, através aí do nosso Instagram, das nossas mídias. Em outras lives também já teve tantas outras pessoas perguntando sobre esse tema. Qual é o nosso tema de hoje? Cliente ideal. Como eu identifico o cliente ideal da minha empresa, ou seja, da sua empresa. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês nesta terça-feira, aqui na nossa cidade, bastante frio e chuva. Me diga aqui nos comentários da onde você é, de onde você está nos acompanhando, me acompanhando, se aí também está frio ou não. E hoje nós vamos falar desse tema, então desejo que você seja bem-vindo, que você aproveite o máximo esse nosso conteúdo, aproveite o máximo todas as informações que eu tenho para lhe passar hoje. Eu falo que esse tema, ele pode ser um grande divisor de águas dentro da sua empresa. Ele realmente pode trazer resultados incríveis para o seu negócio. E muitas pessoas não sabem identificar, muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Nem sabem o que é esse tal de cliente ideal, público-alvo, avatar. No fundo é tudo a mesma coisa. E eu digo assim, o quanto que é importante você ter clareza, o quanto é importante você saber quem é o seu cliente ideal. Eu já vou explicar mais o que quer dizer isso e como você identifica ele aí no seu negócio. A Denise da Divina Massa, Salto de Pirapora, São Paulo, a Catinera aqui de São Francisco, aqui de Santa Catarina, a Dinar de Rio Negrinho. Olha que legal, né? Quantas pessoas aqui conosco de várias regiões. Eu falo assim, como é bom a internet, né? Porque a internet nos proporciona ter essa conexão, estar conectado com tantas pessoas. A Denise está dizendo que lá em São Paulo está um friozinho gostoso, mas sem chuva. Que legal, aqui está um frio gelado. E nada melhor também do que assim, numa noite fria, nós falarmos de trazer conhecimento, e um conhecimento tão importante. Um conhecimento que será fundamental aí no seu negócio. Então, se você conhece alguns outros empreendedores, algumas outras pessoas que você deseja estar aqui conosco, envia aí, clica no aviãozinho e pede para ele estar aqui, convida para que eles estejam aqui conosco. Escreve aqui para mim, você sabe ou você tem total clareza de quem é o seu cliente ideal? Você tem clareza dentro do seu negócio, você sabe quem são essas pessoas? Escreve aqui, diga se sim, se não. Deixa eu abrir aqui, ver se tem, como é que está lá no Facebook. Lembrando que nós estamos ao vivo no Instagram, Facebook, YouTube. Então não podemos esquecer das pessoas de lá também. E vai escrevendo aqui para mim. Você tem clareza dentro do seu negócio de quem é o seu cliente ideal? Sim ou não? Escreve aqui, põe um joinha ou faz assim. O que são... O que é, né, esse tal de cliente ideal, avatar, público-alvo, que tanto se ouve falar, que até está na moda nesse momento? Nada mais é do que um grupo de pessoas que tem maior probabilidade de comprar do seu negócio. Ou seja, é um perfil de pessoas que têm essa maior probabilidade de estar comprando da sua empresa. E o que acontece? Muitas pessoas têm muita dificuldade para identificar esses clientes ideais. Eu escuto muito assim, né? Nós trabalhamos aí com mentoria de negócios, com empreendedores, nós temos agora nosso curso online também.
para as pessoas, né, que desejam se aprofundar aí em toda a parte de gestão do seu negócio. Ontem o Anderson falou sobre precificação, que é um dos itens que nós abordamos em todos os nossos programas. Hoje eu vou falar de cliente ideal, que é mais uma fatia do que nós temos dentro dos nossos programas. E nós estamos diariamente com dezenas de empreendedores. E muitos deles vêm e falam assim: ah, Leila, eu não sou criativo. Ai, essa coisa de ficar postando em redes sociais, ai, eu odeio postar, ou eu não sei o que postar, ou ai, eu até posto, mas eu não vendo, eu tenho muita dificuldade em vender pelas mídias, eu tenho muita dificuldade em trazer pessoas para comprar da minha empresa utilizando as mídias sociais. E se eu te contar que todas essas dificuldades do que postar, de vender, enfim, está muito ligado por você não ter total clareza do seu cliente ideal. Por que isso? Quando você tem total clareza de quem é o seu cliente ideal, você vai ver que sim, você é extremamente criativo, que você tem ideias de gerar conteúdo constantemente, que muitas outras coisas vão fluir e principalmente que você vai passar a vender mais utilizando as mídias sociais. Então vamos lá. Aqui a Catineri falou que ainda não conseguiram identificar, a Dinar mais ou menos, a Denise Divina Massa respondeu que não, que ainda não tem clareza. E vamos lá então compreender. Então cliente ideal, lembre-se, cliente ideal, público-alvo, avatar, quer dizer tudo a mesma coisa, tá? São aquelas pessoas que têm maior probabilidade de comprar os teus produtos e os teus serviços. Quando nós abrimos uma empresa, tem um público que começa a comprar de nós, da nossa empresa, da sua empresa, que não necessariamente é o público que você gostaria de vender. Eu escuto muitas pessoas, quando nós vamos trabalhar essa parte do cliente ideal, falar assim: Leila, todas as pessoas são meus potenciais clientes. Todas as pessoas podem comprar do meu negócio. Ok, você não está errado. Pode ser que sim, todas as pessoas. Mas como é que você vai começar a identificar, então, o teu cliente ideal? Papel e caneta. Essa live não vai ficar salva. Somente para quem está no nosso grupo da jornada Faturamento 50+, que inicia semana que vem. Se você ainda não entrou, é só clicar no link da bio, se inscrever e ir para lá. Somente quem estiver no grupo do WhatsApp, na sexta-feira, vão receber o acesso de todas as lives dessa semana. Mas não vão ficar nas nossas mídias, só vai receber quem estiver lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, que se inscreveu para a nossa jornada. Então, se você ainda não se inscreveu, assim que terminar essa live, clica no link da bio e se inscreva. Mas vamos lá então compreender melhor. Alguns pontos são importantes. Eu quero que você pare por alguns instantes e pense no seu negócio agora. Quando você pensa no seu negócio, eu quero que você comece a observar qual público mais compra de você nesse momento. Vamos começar por alguns temas. Hoje, quem mais compra de você são homens ou mulheres? Se você quiser, vai escrevendo aqui para mim. Quem mais compra de você hoje? Da sua empresa, os seus produtos? São homens ou mulheres? Algumas pessoas às vezes vão falar assim: ah, Leila, são os dois. Ok, até tem a possibilidade de ser os dois. Mas observe, normalmente tem um público que compra mais, que são homens ou mulheres. Depois que você identifica isso, perfeito aqui. Já estão respondendo aqui, mulheres, homens, esse é o primeiro passo. Por que esse é o primeiro passo? A forma que nós nos comunicamos com mulheres é muito diferente da forma que nós nos comunicamos com homens. A linguagem para se conectar com mulher é diferente da linguagem para se conectar com homens. E esse é o primeiro grande erro que as empresas cometem, principalmente quando nós falamos em mídias sociais, que é querer comunicar com todo mundo ou usar a linguagem que não conecta com o gênero.
escreve para mim. Isso faz sentido para você? Falar com mulher é totalmente diferente de falar com um homem. Primeiro passo, identificado. Perfeito. Vamos avançar. Qual é a idade que mais compra da sua empresa? Aqui muitos vão falar assim: compra da minha empresa dos 18 aos 80 anos. Ok, pode ser que sim, que você tenha os clientes de 18, 20, 30, 40 e 80 anos. Mas como gênero, tem uma idade que mais compra de vocês. Leila, você ir perguntando para os meus clientes? Não, se você já tem um cadastro, dependendo do que você vende, você pede a data de nascimento, o ano você sabe. Mas se você não tem, aí você vai deduzir. Hoje, com tanto botox, enfim, as pessoas às vezes aparentam ser mais jovens do que são. E tá tudo certo. O importante é você ter uma ideia. E essa ideia eu vou trazer aqui para você. Tenta intercalar em 10 anos. Os meus clientes são dos 30 aos 40, dos 25 aos 35, dos 37 aos 47, dos 45 aos 55. Pense. Qual é a idade? Se você quiser arriscar, vão escrevendo aqui nas mensagens. Quando você coloca, vai respondendo as minhas perguntas, você já vai gravando mais e vai dando alguns comandos aí para sua mente. Por que é importante saber a idade? Porque a forma que nós falamos, por exemplo, com os jovens é diferente da forma com que nós falamos com as pessoas da meia idade, que é diferente da forma que nós falamos com as pessoas que estão na terceira idade. Eu não posso usar, por exemplo, algumas gírias se eu estou falando com uma pessoa mais de idade. Eu não posso usar uma linguagem tão... Não é que eu não posso, eu quero que vocês entendam que não conecta. Se eu estou com um público jovem, eu tenho que usar a linguagem dos jovens. Quais são as linguagens? Quais são as gírias? Quais são as palavras que estão na boca dos jovens nesse momento? Se eu estou falando com alguém de meia idade, é diferente. Que é diferente de quem já está na terceira idade. Olha que interessante. E outra coisa interessante. Normalmente a linguagem usada por jovens mulheres é diferente da linguagem usada por jovens homens. A mesma coisa com a meia-idade e com a terceira idade. Não é regra, mas normalmente as mulheres têm um apelo mais emocional. Os homens é um estilo mais racional. Olha só que interessante. Então aqui começa alguns pontos que muitas pessoas às vezes não dão bola, não entendem ou desconhecem, não aplicam, não sabem identificar no seu negócio. Talvez tenha alguém que fala assim: Leila, mas eu vendo coisas infantis, roupas infantis. Meu público-alvo são as crianças? Não. Teu público-alvo são as mães dessas crianças, às vezes as avós, madrinhas dessas crianças. Olha que interessante. Por que tudo isso é importante? Porque nós vamos começar a fazer uma ligação com vários pontos dentro do seu negócio. E aqui é o primeiro grande erro que os empreendedores cometem, é não ter clareza. Aí o que acontece? Leila, eu posto todos os dias nas minhas mídias, mas eu não vendo. Nossa, a gente tem produtos tão legais e eu não vendo. Por quê? Porque não está se conectando. Identificou o gênero, identificou a idade. Tem uma pergunta que muitos empreendedores, quando eu falo, eles querem fugir, não querem olhar. Falam, não, isso aqui não é tão importante assim não. Mas é. Que é, qual a classe social que você vende? Muitos falam assim, todos são meus clientes, eu quero vender para todos.
Ok. Grave o que eu vou te falar agora. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Por quê? Porque você tem dificuldade de se posicionar. Você tem dificuldade em trazer autoridade para o seu negócio. Você tem dificuldade em estar na lembrança, na memória do seu cliente. Então, nós começamos a identificar cliente ideal para selecionar um público do qual nós desejamos vender ou que já está comprando a nossa empresa para que potencializamos as vendas do nosso negócio. Por que é tão importante eu identificar a classe social do meu cliente ideal? Porque as classes sociais procuram coisas diferentes. E o que eu quero que você entenda aqui por classe social não necessariamente é o quanto a pessoa ganha, mas eu quero que você identifique classe social, nós usamos muito assim. Classe C está buscando muito preço. E nós temos muitas pessoas ricas que se encaixam na classe C, que é aquele público que só quer saber de preço e quer um mais barato. Classe média, ela busca qualidade, mas também o preço é algo que importa. Classe A, eles querem qualidade. E tudo isso não necessariamente está ligado com o ganho. Grande parte sim, mas a maioria está ligado com esse desejo. Quando você identifica as classes, você tem que entender que são palavras que você vai utilizar. Se o teu público é um público mais de classe C, por exemplo, que quer preço, cabe perfeitamente na sua fala trazer promoção, liquidação, descontos, parcelados. São palavras que conectam com eles. Se você está vendendo para uma classe que é mais A, o que você vai trazer? Único, exclusivo, diferente, importado, garantia. É isso que eles estão procurando. Escreve aqui para mim. Até agora, se tudo isso que eu estou falando está fazendo sentido, e quais aprendizados você está tendo? Muitas empresas pecam por não conhecerem o seu cliente ideal. E porque só nessas gênero, idade e classe social. Somente nessas 3 perguntas, você já consegue, nós podíamos ficar horas falando só dessas 3 perguntas, porque aqui começa o alinhamento do seu negócio. Que eu com certeza, sim, muito sim. Vamos lá. Vamos supor que você tem estrutura física. A tua estrutura física está conectada com o teu público-alvo? A tua estrutura física tem aquilo que é importante para o teu público-alvo? A gente já teve vários clientes que tinham lugares assim, lindos. Coloca lustre de cristais, sabe? Aquelas coisas maravilhosas, mas eles queriam vender por preço, eles queriam atingir o quê? A classe C. Aquelas pessoas que procuram preço. Aí a pessoa está passando em frente do estabelecimento, olha, lustres de cristais, sabe? Tudo aquilo da última geração, tudo aquilo muito chique. O que ela pensa? Aqui é muito caro, eu não vou entrar aqui. Aí ele começa a atrair um público mais classe A, e a classe A começa a frequentar, mas chega lá e fala, mas esse produto aqui é muito ruim, ou nossa, como é barato. Não atingiu nenhum. E aí fala assim, nossa, por que as pessoas não compram? Está alinhado? Parece ser uma coisa tão simples,
mas é fundamental. A gente já teve vários clientes que nós tivemos que ajudá-los a dar uma reestruturada no ambiente. Por quê? Porque não estavam atraindo o público ideal. Agora vamos para as mídias. Só em parte física nós podíamos ficar horas aqui falando. Desde uma música ambiente. A tua música ambiente está conectada com o teu cliente ideal? É o estilo de música que ele gosta? Se você tem um público jovem, as músicas têm que ser músicas jovens. Ah, mas eu gosto de músicas clássicas. Me desculpe, para vender você vai ter que criar um ambiente que tenha a ver com o teu cliente. Que conecta e que faz com que ele tenha desejo de voltar e comprar. Ah, na TV eu adoro futebol, eu vou pôr futebol. Aí você atende muitas mulheres. Claro que aqui tô dando exemplos bem assim para vocês verem o quanto esses detalhes são importantes. Pô, vai conectar? Não, mulher não necessariamente, mas a maioria não curte muito futebol. Detalhes. Então, tudo isso contribui para a experiência do cliente. Nós vamos fazer, enfim, outras lives falando o que é essa experiência do cliente. Que você conecte-se com ele, com que ele fale, poxa, eu gostei daqui, eu quero voltar e recomendar. Então, são detalhes. Só essas 3 perguntas, gênero, classe social e idade, já começa você fazer uma análise de tudo e entender por que você está vendendo muito, está vendendo mais ou menos ou está vendendo pouco. Tudo isso está muito interligado. Aí vamos para as mídias. Você entendeu o teu público-alvo? Aí você está nas mídias. O que você está comunicando? As mídias sociais são a vitrine do seu negócio nesse momento. As suas mídias estão conectadas com o teu público? As cores que você está utilizando estão conectadas com o teu público? A linguagem que você está utilizando está conectada com o seu público? Sim ou não? Fala aqui para mim, comenta. Qual o teu aprendizado até agora? Não se assuste se talvez você fique assim, nossa, tem muitas coisas para serem ajustadas. Como que eu não tinha visto isso? Eu preciso melhorar isso ou aquilo. Calma, não é para sair gastando, enfim, querer fazer uma mudança radical. Até porque vocês viram ontem precificação. Finanças, nós não podemos sair sem um planejamento agindo. Mas tem muitas coisas que vocês começam a mudar em vocês que o custo é 0. Sabe quais são essas mudanças? Mudança de linguagem. Não tem custo nenhum. Às vezes a mudança da tua postura, do teu posicionamento. Quando eu atendia como psicóloga, eu já não atendo mais, mas eu tinha um público muito masculino. E o que acontece? Eu tinha que estar preocupada até com a forma que eu estava vestida. Por quê? Porque isso tinha que me conectar com o público masculino. Quando eu atendia mulheres, eu podia me vestir de uma forma. Quando era homens, era outra forma. Mulheres, eu podia ser bem mais sorridente. Homens, eu precisava ser mais séria. Por quê? Porque tinha que ter o respeito. E tudo isso é gratuito, você não tem custo nenhum. Comece a observar esses detalhes. Eu atendo um público feminino da classe mais A, eles valorizam algumas coisas. Então, talvez no seu dia a dia vai ser importante, se você atende pessoa física, estar de social, mais estilo social, assim, um esporte mais chique, dependendo do teu ramo, com salto, talvez com alguns acessórios. São detalhes que não te custam nada. A tua postura, simples postura, isso tudo vai conectando com o teu cliente. E são detalhes que parecem ser simples
E por ser tão simples, muitos empreendedores não dão bola. E aí fala assim, eu não consigo vender. Não consegue mesmo, porque não está conectando com o teu público. Primeiro, não está conectando por quê? Porque você nem sabe quem é teu público. E aí você quer fazer um monte de coisa e não vende, não vai vender mesmo. Não vai vender. Por isso que os nossos clientes têm tanto resultado, que mesmo na pandemia eles continuaram faturando. Mesmo não sendo serviço essencial. Por quê? Porque eles têm clareza desse público. Eles se conectam com esse público. E eu vou instigar vocês um pouquinho mais. Vocês, quem está me acompanhando pelo Instagram, eu não consigo ver aqui no Facebook e YouTube. É o Anderson que me auxilia. Deixa eu conectar aqui, ver se eu consigo ver. Não consigo. Vocês conseguem configurações das mídias de vocês. E lá em configurações vocês conseguem ver se é mais homens que seguem o perfil, homens ou mulheres, idade. E o que acontece? Olha só que análise simples, mas muito, muito, muito importante. Você identificou, por exemplo, que teu público é feminino, 35 a 45 anos, classe social não dá lá, mas vamos pegar só esses dois dados. E aí você vai lá nas configurações das suas mídias, daqui a pouco você vê que sim, é o público feminino que está te seguindo, mas que é de 18 a, sei lá, 30 anos. Não é o teu cliente ideal. E aí você pode, assim, fazer muitos stories, fazer muita publicação, enfim, não vai vender. Por quê? Porque não é teu cliente ideal que está lá. E se você está atraindo esse público que não tem a ver com o teu cliente ideal, é porque a sua comunicação não está linkada com o teu cliente ideal. Aí você precisa fazer um pente fino nas tuas mídias e olhar a forma, o que, o como. Para quê? Para atrair esse público que você quer atender, que é o teu público ideal. Só essas 3 perguntas, olha quantas análises nós conseguimos fazer. Quão profundo nós conseguimos ir dentro do seu negócio. Lembrando que se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, escrevam nos comentários que eu estarei respondendo. Eu vi aqui que vários de vocês responderam sim, a Kitneri me fez perceber alguns pontos importantes do negócio. Sim, muitos. Tudo isso precisa estar ligado, interligado. E o que é interessante é que a partir daqui você vai ajustando aqueles pontos que são muito importantes na sua empresa. Vamos avançar um pouco mais? Identificou gênero, identificou idade, identificou classe social. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as principais dores dos teus clientes? Eles compram os seus produtos e os seus serviços para quê? Qual é a solução que você entrega? Ou quais soluções você entrega? Quais são? E essa é uma pergunta que a maioria dos nossos clientes tem dúvidas, tem dificuldade em responder. Eu não sei quais são as dores deles. Nossa, eu nunca parei para pensar. Por que eles compram de você? Por que eles compram da sua empresa? O que eles procuram? O que você entrega? Teve um aluno nosso do curso semana passada, nós estávamos na mentoria ao vivo com eles e eles têm um produto. E ele até questionou, ele falou, Leila, mas o meu produto, né? Enfim, é muito parecido com os outros e tal. E os meus clientes acabam vindo muito por preço. Só que eu tenho os meus diferenciais, tanto da qualidade, enfim. E ele falou assim, às vezes eu perco orçamentos, às vezes eu perco de vender devido a centavos mesmo, 1 centavo, 2 centavos. Porque os meus clientes acabam olhando muito isso. E aí eu fiz essa pergunta para ele. Qual a dor que você resolve, que você observa que os teus concorrentes não resolvem?
Ele ficou pensando. Eu perguntei para ele: o que os teus clientes reclamam? A primeira coisa, quando eles vêm pedir orçamento, eles reclamam em relação a prazo. E eu perguntei: você atrasa? Não, eu não atraso. Você consegue ser mais ágil que os teus concorrentes? Consigo ser mais ágil. Você consegue entregar no teu prazo estabelecido? Consigo entregar. Ou seja, aqui você tem uma dor muito forte que você resolve. E se você consegue entregar no prazo, se você garante tudo isso, você pode utilizar até mesmo como estratégia de venda esse detalhe, que se você não entregar no prazo, ou você reembolsa, dá um desconto, enfim, desconto não, porque a gente não gosta muito de desconto, mas você pode usar isso como um argumento muito forte de vendas. Se o cliente dele tem problema com a entrega dos outros, e ele é pontual, e ele consegue passar isso, e ele consegue provar que ele entrega no prazo, na hora da negociação, ele pode falar para o cliente dele isso. Eu sei que tem tantas outras empresas que até fazem mais barato do que eu, mas eles precisam de uma demanda, precisam de um caminhão para quando estiver para a região te entregar, enfim, eu estou aqui do teu lado e eu consigo te entregar diariamente. Muitas vezes, não é 100%, né? Porque nada é 100%. Mas muitas vezes ele vai vender muito mais do que o concorrente dele. E o cliente não vai, às vezes, ficar pinchinchando tanto esses centavos. Por quê? Porque ele tá pegando uma dor. Ele tá conseguindo mostrar que ele resolve uma dor do cliente dele. E qual é a dor que a tua empresa resolve? Essa pergunta é muito complexa. E não é uma pergunta fácil de você achar a solução ou, enfim, de vir já, pum... A não ser que você tenha muita clareza do teu cliente. Se você não tem, Leila, eu não sei. Pesquisa. Faz pesquisa no teu Instagram, nas tuas mídias, no WhatsApp. Pergunta para os teus clientes. Muitas vezes pergunta uma pergunta básica. Por que fez você comprar da minha empresa? Qual foi o problema que eu resolvi para você? E se você tem contato de quem não comprou, pergunta por que você não comprou da minha empresa. Tenta identificar também aquelas coisas que estão falhas. E o que você vai fazer? Olha só que incrível como tudo isso vai se interligando. Eu sei que meu público é tal, do gênero tal, da idade tal, classe tal. Já sei as palavras que mais conectam com eles e eu identifiquei a dor deles. O que você precisa trazer para as tuas mídias? A solução do problema dos teus clientes. Mostrar que você resolve as dores deles. Perguntas, dúvidas? Escrevam aqui para mim, interajam comigo. Como está sendo esse conteúdo? Você já conhecia sobre isso? Não? Já tinha pensado sobre isso ou não? Escreva aqui para mim, eu quero saber, né? O desafio do online é isso, nós não conseguimos interagir de forma presencial, mas se vocês escreverem aqui, nós vamos interagindo. Conta se vocês já tinham pensado sobre isso. E olha que legal, vocês começam a falar aquilo que eles querem ouvir. Vocês começam a falar aquilo que conecta com eles. Por que tem tantas empresas que tem produto top, mas na hora de divulgar fala assim, promoção, somente hoje, super desconto. Pô, que credibilidade que isso tem? Quantas vezes vocês viram... Vamos pegar aqui alguns exemplos. A Apple fazendo alguma promoção. Eu, particularmente, nunca vi uma promoção numa Ferrari. Talvez a própria Coca-Cola. Acho que agora eles não estão vendendo muita Fanta, né? Eles criaram o combo que leva a Coca e a Fanta por um preço menor. Mas dificilmente você vê promoção dessas empresas.
Por quê? Porque o público deles são outro. É as pessoas que querem o produto. Então, cuide com a tua empresa. Cuida com a tua empresa no sentido assim, de usar as palavras. Se o teu público gosta da promoção, quer comprar por preço, fantástico, usa. Agora, se eles não gostam disso, cuida, não utiliza porque você queima. Denise, deixa eu ver se eu acho aqui. Você falou que fez uma pergunta, eu não vi, passou batido, então. Repete aqui pra mim. Eu não tô achando. Se você puder escrever aqui de novo, Denise, eu vejo, eu puxei aqui alguns comentários. Quando eu olho para baixo, pessoal, é que eu já expliquei aqui algumas vezes, né, que nós usamos uma plataforma para aparecer no YouTube, Facebook e Instagram. Então, na tela que eu olho para você, só está captando a minha imagem. E eu preciso ver nos outros aparelhos aqui as mensagens de vocês. Então, quando eu estou olhando para baixo, é porque eu estou procurando aqui as mensagens de vocês, tá bom? Então, se você puder repetir para mim aqui, Denise, eu prometo que eu te respondo, tá? Eu não vi. Então, perguntas que vocês tiverem, vão escrevendo aqui para mim. Mas vamos lá, voltando, né? Essa questão, o quanto que as pessoas não estão conectadas com seus clientes ideais. E a partir do momento que você começa a se conectar com o teu cliente ideal, poxa, você passa a vender pra caramba. Você passa a converter muito mais. As pessoas passam a ter mais desejo pela sua empresa, pelo seu negócio. E não necessariamente elas vêm por preço. A não ser que você posicione a sua empresa como sendo uma empresa de preço, uma empresa mais barata. Caso contrário, você vai ver que muitas vezes eles podem olhar e falar, nossa, isso até é barato demais. E tudo isso que eu estou falando, às vezes parece ser bom demais para ser verdade. Eu sei, se eu não tivesse acompanhado dezenas de clientes nossos, se eu não tivesse acompanhado dezenas de empreendedores ali na prática, na vivência, no dia a dia com eles, às vezes eu duvidaria de alguns pontos. E eu só estou trazendo para vocês porque eu já testei muito tudo isso que eu estou falando. Em nenhum momento nos nossos vídeos vocês vão encontrar coisas que são achismo, coisa que a gente acha que vai dar certo. Não, nós trazemos só conteúdo testado aqui para vocês. Então é um conteúdo que se você aplica, realmente você vai ter resultado. Deixa eu ver aqui, Denise. Os meus clientes no Instagram são da faixa etária diferente das do Face. Nesse caso, eu preciso fazer publicações diferentes? Excelente pergunta. Excelente. Olha só que interessante. A Instagram, quem está no Instagram é um público mais jovem. Normalmente você vai encontrar em grande escala no Instagram dos 35 anos para baixo. Numa escala grande assim. O Instagram ainda é uma mídia muito jovem. Jovem que eu digo de jovens, né? O Facebook é uma mídia das pessoas acima dos 40 e pouco. Eles estão muito fortes no Facebook. Esse público ainda não se adaptou muito ao Instagram. Até porque o Instagram ele tem uma pegada um pouco diferente, é mais as imagens. O Facebook já não, o Facebook está mais lá para um relacionamento. São diferentes. E no Facebook você vai encontrar essa faixa etária mais velha. Não velha, assim, enfim, mas é diferente do Instagram. E não é raro muitas empresas ter essas faixas etárias diferentes. Por quê? Porque são públicos diferentes que estão em cada mídia. Então, o que você precisa? Não precisa fazer publicações diferentes. O que você precisa identificar é em qual delas o seu público se encontra. Em qual delas. Por isso que, por exemplo, nós transmitimos no Instagram, Facebook e YouTube essas nossas lives. Por quê? Porque nós temos um público que está saindo assim do Instagram indo para o Facebook, né? Então nós acabamos pegando um pouco da faixa de cada um, mas é muito importante você entender em qual mídia está esse teu cliente ideal. Essa faixa maior de pessoas. Se você identificar que é esse perfil mais jovem do Instagram, você investe muito mais no Instagram. Se você percebe que é um público mais velho, que está no Facebook, você investe no Facebook. E muitas pessoas acham que o Facebook morreu. Não, gente, ele é uma mídia muito
muito ativa. Só que é justamente de uma faixa etária diferente. E muitas empresas estão muito no Instagram, estão patrocinando, colocando dinheiro e falam, meu Deus, eu não vejo o resultado. Mas não vê por quê? Porque teu público não está ali. Teu público, ele está no Facebook, ou no YouTube, ou no LinkedIn, ou em outras mídias. Veja se isso realmente faz sentido para você, Denise. E na qual delas você vai investir mais tempo e energia naquela onde está o teu cliente ideal. Vou deixar de alimentar as outras? Não, porque você sempre pode pescar um ou outro cliente que estão nessas outras mídias. Então é importante alimentar todas. Só que, por exemplo, quando você vai patrocinar mais, com mais intensidade na mídia que o teu público está. Você não vai patrocinar naquela que teu público não está. Então, são esses detalhes que são bem interessantes. Por exemplo, tem clientes nossos que depois de todo fazer esse estudo de público-alvo, nós conseguimos identificar que o público dele está no Google. Não é nem Instagram, nem Facebook, nem YouTube, nem LinkedIn. É Google. As pessoas estão no Google. Aí o que acontece? O que ele vai precisar fazer? Campanhas dentro do Google. E nós ensinamos todo, né? Dentro do nosso programa, nós temos um módulo específico que é como você patrocina exatamente em cada mídia. Como você faz de forma correta, porque se você só vai lá no botão de patrocinado nas suas mídias, que o Instagram, enfim, Facebook traz, muitas vezes você perde dinheiro. Raro os negócios que se encaixam ali e que traz um resultado. Por quê? Porque tem toda uma inteligência por trás dessas ferramentas. E nos nossos cursos, na nossa mentoria, então nós temos um módulo específico que nós entendemos o teu negócio e te explicamos passo a passo de como você faz o patrocinado para atrair essas pessoas, para aumentar as suas vendas. Esse é um outro motivo que faz os nossos clientes terem resultados muito rápido e significativo. Por quê? Porque eles estão aparecendo, eles não estão esperando os clientes virem até eles. Eles estão aparecendo, só que aparecendo para o cliente ideal. Vamos supor que você é vegetariano. Vamos supor que você é vegetariano. E você vende carne. Perdão, vamos fazer o contrário. Vamos supor que você tem uma empresa de carne e o teu cliente lá, enfim, tem várias pessoas que são vegetarianas. E aí você colocou um patrocinado. Você patrocinou, enfim, você não entende como faz isso de forma estratégica e assertiva. E daqui a pouco você tá lá, enfim, assistindo aquele teu cliente que não come carne e começa a aparecer tua propaganda de carne para ele. Ele vai comprar? Não, você tá gastando dinheiro. Então tem estratégias lá dentro que você vai dando comandos e vai falar assim, olha, eu vou aparecer para quem come carnes. Claro, não é tão simples assim, tem toda uma inteligência por trás. A maioria das pessoas que vêm nos acompanhando estão vindo porque nos conheceram através de um patrocinado, porque uma das coisas que tem lá é aparecer para quem tem nas bios seu Instagram, enfim, dono de empresa, empresário, profissional liberal, autônomo. E aí o meu patrocinado vai aparecer para quem? Para todo mundo? Não, ele vai aparecer para quem é meu cliente ideal. Então eu não queimo dinheiro aparecendo para pessoas que não têm probabilidade de comprar da minha empresa. Um vegetariano vai comer carne? Não. Vai comprar? Talvez, para a família, enfim. Mas não é um assunto que chame a atenção dele. Então você precisa aparecer para a pessoa certa. E quem é a pessoa certa? Nós temos que entender o cliente ideal. Porque nós vamos colocar dinheiro aonde? Aonde o teu público está. Eu recebo muitos empreendedores que falam assim, Leila, vale a pena eu investir no outdoor? Não sei. Nós vamos ter que entender onde está esse outdoor. Quantas pessoas, enfim, qual o público que passa em frente desse outdoor? Esse público realmente está olhando para o outdoor ou não? Não sei. Se a tua resposta for sim para tudo isso, vale super a pena. Se a tua resposta for não, não vale a pena. Ah, mas só para mostrar a minha marca. Poxa, você vai gastar uns 1.500, sei lá, R$2.000 no outdoor só para mostrar, sendo que R$2.000 nas mídias, gente. Você nem precisa de R$2.000.
Você precisa, às vezes, de R$200 por mês para aparecer para o triplo de pessoas. E o teu cliente ideal, que é aquela pessoa, então no outdoor vai estar passando qualquer um, então muitas pessoas que não são teu clientes vão ver. E nas mídias você vai aparecer para quem? Para quem tem probabilidade de comprar do seu negócio. Tudo depende. Tinha uma outra cliente que ela investia na rádio. Ah, vale a pena? Eu falo, depende. Depende, nós precisamos entender teu negócio. Ela vendia produtos voltados mais para a terceira idade e a propaganda que ela tinha era num horário que era de esporte. Lógico que não vai vender. Agora, se ela coloca a propaganda na rádio no horário que as pessoas de idade estão escutando, que normalmente é bem cedo na hora dos noticiários, tem uma chance enorme dela aumentar significativamente as vendas dela. Por quê? Porque o público ideal dela está escutando a rádio naquele momento, mas não está escutando no esporte, ou se estiver, está escutando numa probabilidade muito menor. Entende esses detalhes que são tão importantes? Identificar esses teus clientes ideais. O quanto é importante para saber assim onde eu coloco dinheiro, como que eu apareço para o meu cliente ideal. Escreve aqui para mim. Vocês têm alguma pergunta? Se tiver, vão me escrevendo. Nossa, eu fui falando aqui e nem vi que a hora já passou muito rápido. Se tiverem perguntas, escrevam aqui para mim. Escrevam aqui dizendo se... quais são... Eu sou da época que nós falávamos assim, as fichas estão caindo. Se teve alguma ficha que caiu, qual foi? Qual aprendizado você leva daqui? Neudeci, fechei uma loja física e estou estocada. Por onde começo a vender na internet? Você já fez essa pergunta outras vezes, né, Neudeci? Eu já te expliquei várias outras vezes que assim, é bem complexo, mas um dos pontos é identificar esse teu cliente ideal. Não tem como em uma live eu explicar como começar a vender pela internet vários produtos, porque é um conteúdo muito complexo. E aí, por exemplo, dentro das nossas mentorias ou dentro do nosso curso, nós vamos estudando nossos clientes de forma mais individual. Alguns pontos importantes da internet você tem que ter total clareza de quem é seu cliente ideal, você precisa começar a gerar conteúdos que conectem com o teu cliente ideal, você precisa patrocinar, que vai aparecer para esse teu cliente ideal e gerar esse interesse. O básico do básico do básico é isso. E aí todo o restante, todas as máquinas que funcionam por trás, elas são mais complexas, né? Escrevem aqui para mim como foi hoje para você, se você tem alguma pergunta. A importância de você ter total clareza de quem são os seus clientes ideais. E nós respondemos de 3 a 4 perguntas. A primeira é gênero, idade, classe social e as dores. E a quinta pergunta que eu quero que vocês pensem é: o que você vende? O que você vende? Vamos supor que você tenha uma loja de roupa. Você não vende roupa. Roupa qualquer loja vende. Você vende muito além disso. Você vende autoestima, você vende felicidade, às vezes você vende status, empoderamento, felicidade, beleza. Isso você vende. A Denise da Divina Massa Alimentação, você não vende as suas massas, que por sinal parecem ser maravilhosas, né? Eu só vejo nas fotos. Você vende prazer. Muitas vezes você vende os momentos em família. Dependendo do teu público que eles desejam, você está vendendo tempo. Então, a pessoa que tem uma vida muito corrida, enfim, e não tem tempo às vezes para fazer aquela comida, ou vai receber uma visita, você pode vender tempo para eles. Por quê? Porque o produto está pronto, então eles colocam lá, preparam em 5, 10 minutos o produto está pronto, uma janta maravilhosa. Praticidade, carinho, porque cozinhar é um ato de carinho, exatamente. Só que daí eu vou questionar vocês um pouquinho mais. Isso que vocês vendem está claro na comunicação de vocês?
Está claro? Vocês estão comunicando isso? Ou não? Tudo isso é muito importante. Nossos clientes, eu sempre falo assim que 99% dos nossos clientes, eles dobram o seu faturamento, né? Por isso que nós estamos com a semana que vem a jornada faturamento 50 mais, né? Que é aumentar aí 50% do seu faturamento. Os que seguem o método, eles aumentam, e aumentam mesmo, tem vários depoimentos, enfim. E o que nós trazemos? Mas o que é o aumentar o faturamento? Todo mundo quer aumentar o faturamento? Sim. Mas eles querem muito, muito além de aumentar o faturamento. Querem ter mais tranquilidade, liberdade, felicidade. E tudo isso que nós estamos trazendo de informação aqui para vocês é para que vocês conquistem tudo isso. E se aplicar aqui só com o que a gente já entrega aqui no gratuito. Pense no conteúdo pago. Se aqui no gratuito a gente entrega muita coisa para vocês, pense nos nossos cursos. Nós estamos ali analisando ponto por ponto. Ponto por ponto. E não é nada no achismo, nada. É tudo através de um método que funciona. Como seria a sua vida hoje aumentar no mínimo 50% do seu faturamento? De uma forma rápida. É possível, é técnica. Então, quando eu trago isso para vocês, é para vocês pensarem no negócio de vocês. É pensar que só com isso que nós estamos trazendo, só que não é pouco, é muito, quanto de resultado você já tem no teu negócio. E sabe o que é mais louco ainda? Que eu vejo tantos empreendedores reclamando que tá difícil, pandemia, que não vende, 1001 coisa, e não aproveitam momentos como esse, que tá aqui gratuito. Então vocês que estão aqui estão de parabéns, porque vocês estão dando um passo a mais. Vocês realmente estão dispostos a fazer de 2021 o melhor ano da empresa de vocês. E quanto nessa 1 hora que eu estou aqui falando, trazendo, olha, foram 4 perguntas que eu fiz, que você já pode reestruturar todo o negócio de vocês e só com essas 4 perguntas já ter um resultado assim absurdo de vendas. É alinhamento, é método. A Denise respondeu aqui que não aplica muito. Então é começar a aplicar mais essas ferramentas, trazer mais o que vocês vendem. As pessoas não vão conseguir saber o que vocês vendem se vocês não falarem o que vocês vendem. Se vocês não trazerem informação dos produtos de vocês. Não vão saber. Por isso que é muito importante vocês falarem. Tudo isso que nós estamos trazendo aqui já nessas últimas lives, na jornada semana que vem, são parte do nosso método. Hoje o nosso curso online ele tem 72 aulas que vai olhar cada detalhe da sua empresa a fundo, fora todos os encontros que tem conosco, que tem troca, para tirar as dúvidas. A mentoria individual é em média de 4 meses que nós estamos toda semana contigo olhando para o seu negócio, toda semana, exclusivamente para o negócio de vocês. Então isso que nós estamos trazendo é parte do todo, só que sabe o que é mais interessante? Que essa parte do todo que você já aplica, você pode ter um baita resultado. Leia por que vocês fazem isso. Porque eu já falei em outras lives, nós acreditamos muito que os empreendedores mudam o mundo. E nós queremos muito ajudar os empreendedores a mudar os negócios deles. Porque todo empreendedor, pelo menos a grande maioria, a empresa surgiu de um sonho. Que em algum momento foi só uma ideia na cabeça e hoje é real. Só que não tem uma escola de empreendedores. Não se ensina a ser empreendedor, não se ensina sobre gestão, não se ensina sobre precificação, não se ensina sobre marketing, não se ensina sobre cliente ideal.
Não se ensina sobre comportamento, como tantas outras lives que eu já fiz falando da parte de comportamento. E aí o empreendedor vai com o quê? Com a sua força, com a sua coragem, com os seus sonhos de empreender. E às vezes até dá certo. Mas às vezes o sonho começa a se tornar um pesadelo. Trabalha. E às vezes no final do mês só dá para pagar as contas. Todo o sonho da liberdade, de viagens, férias, de curtir, ter mais tempo para a família, é o contrário. Passa a trabalhar muitas horas a mais, passa a não ter mais tempo para a família, passa a não viajar, passa às vezes a não ter dinheiro. Os funcionários ganham mais do que eles. Por quê? Porque o funcionário tem salário e ele não. E não se preocupe, a maioria dos donos de pequenas empresas são assim. Só que saiba que você pode mudar isso. Você pode fazer diferente. Você pode ter uma história diferente. Você pode conquistar tudo aquilo que é só um sonho. Só que às vezes sozinho, você vai ficar muito na tentativa de acerto e erro. Então é importante ter alguém que vai te mostrar um caminho. Mas um método que já foi testado muito. Quero saber de vocês, como foi esse tema hoje? Alguma dúvida sobre cliente ideal? Como foi? E sabe o que eu mais quero ver de quem está acompanhando? Eu quero ver vocês aplicando tudo isso. Quero ver vocês colocando em prática todos esses insights. Tudo isso que foi vindo hoje na cabeça de vocês. Porque eu quero ver vocês tendo muito resultado.